Desde suas descobertas iniciais até as mais recentes pesquisas científicas, os dinossauros têm cativado a imaginação de pessoas de todas as idades. Suas formas variadas, tamanhos impressionantes e o fato de que uma vez dominaram a Terra despertam a nossa curiosidade. Mas diante de todas essas questões tão interessantes, nos perguntamos: o que a Bíblia fala sobre os dinossauros? Será que essas criaturas, em muitos casos terríveis e gigantescas, contradizem o relato da criação bíblica? Será que humanos conviveram com eles? Seja bem-vindo ao canal Teologia Ilustrada. Se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveita para deixar seu like e não esquece de se inscrever para não perder os próximos vídeos. A existência dos dinossauros começou a ser reconhecida e estudada só a partir do século XIX. A descoberta oficial dos primeiros fósseis ocorreu com a identificação do megalossauro em 1824 e do iguanodon em 1825. Essas descobertas foram fundamentais para o estabelecimento da ideia de que havia uma classe de répteis extintos que eram diferentes de qualquer forma de vida conhecida na época. Mas até aquele momento, não existia uma palavra dada para denominar aquelas criaturas. O termo dinossauro só foi cunhado em 1842, a partir da combinação de duas palavras gregas, deinos, que significa terrível ou formidável, e sauros, que significa lagarto. Assim, o termo dinossauro pode ser traduzido literalmente como lagarto terrível ou lagarto formidável. Então, de início, como o termo é novo, a palavra dinossauro não pode ser encontrada na Bíblia. E é aqui que existe um debate gigantesco. Alguns estudiosos da Bíblia dirão que essas criaturas não estão descritas nas Escrituras, enquanto outros dirão que elas estão presentes no texto sagrado com outros nomes. Aqueles que acreditam que relatos sobre dinossauros aparecem na Bíblia se baseiam principalmente no livro de Jó, capítulo 40 e 41. Lá, dois animais terríveis são descritos, o Behemoth e o Leviatã. Behemoth é mencionado no capítulo 40, nos versículos 15 a 24. Ele é descrito como uma criatura poderosa e imponente, cuja força e tamanho impressionam. Devido à sua descrição tão estranha, ele foi tido por muito tempo, antes da descoberta dos dinossauros, como podendo ser um hipopótamo, um elefante ou uma criatura mítica. Mas o verso 17 fala de uma cauda como um cedro, e nenhum desses animais tem uma cauda assim. Com as descobertas dos dinossauros a partir do século XIX, algumas possibilidades passaram a vir à tona. As semelhanças entre Behemoth, descrito em Jó, e os saurópodes, como por exemplo o Brachiosauro, chamam a atenção, e há várias características gerais que são compartilhadas por ambos. Primeiro, o tamanho impressionante. O Behemoth é descrito como uma criatura imponente, com ossos fortes e músculos poderosos. Os saurópodes, como o Brachiosauro e Apatossauro, eram alguns dos maiores dinossauros que já existiram, caracterizados por seus corpos massivos e longos pescoços. Segundo, cauda longa. O Behemoth é descrito como tendo uma cauda semelhante a um cedro. Os saurópodes também possuíam caudas longas e robustas que ajudavam a equilibrar os seus corpos pesados. Terceiro, herbívoros. O Behemoth é descrito como habitando áreas de ervas e se alimentando de pasto. Os saurópodes eram dinossauros herbívoros que se alimentavam principalmente de plantas e folhagem. O segundo animal, Leviatã, compartilha algumas semelhanças com o Mosasauro, por exemplo. Ele é descrito como sendo um animal marinho imponente, com escamas fortes e uma boca terrível. Até aí tudo bem, mas respirando fogo e lançando faíscas. E é esse ponto que torna essa perspectiva dos seres descritos em Jó como dinossauros um pouco complicada. Um dinossauro que solta fogo se parece com um dragão, uma figura tipicamente mitológica em todo o mundo. Então surgem duas opções que você pode escolher. Ou alguns dinossauros soltavam fogo pela boca, tendo vivido até alguns séculos atrás, e esses são exemplos que aparecem aqui em Jó, ou esses animais falados aqui são meramente uma descrição poética e simbólica que retratam uma representação da grandiosidade e da natureza incontrolável da criação de Deus. Fica à vontade para deixar sua opinião aí nos comentários. Quem acredita que eles existiam na época de Jó e foram desaparecendo com o tempo, tem bons motivos para isso. É muito comum encontrar desenhos que representam seres muito parecidos com dinossauros em todo o mundo, nos mais diversos tipos de povos. Seres que teoricamente só foram descobertos no século XIX e XX têm representações bem fiéis em diversas cavernas, paredes, vasos em várias culturas. Como não existia o termo dinossauro, as pessoas utilizavam o termo dragão. E com o tempo, essas criaturas foram se tornando cada vez mais raras e passaram a ser apenas mito. Mas essa ideia não tem qualquer evidência científica até hoje. Mas também é possível que o mito do dragão presente em tantas culturas ao redor do mundo seja devido às pessoas encontrarem ossadas
e a partir delas criarem mitos dessas criaturas, de maneira que, na verdade, os dinossauros estariam mesmo extintos da Terra há milhares de anos. E aqui entra a visão daqueles que creem que eles não aparecem na Bíblia. Na visão dos que acreditam nisso, a descrição do livro de Jó é poética e simbólica de um ser mítico conhecido por todos naquela cultura. Isso faz sentido porque no livro de Daniel 7, por exemplo, são descritos alguns seres que não existem em nosso mundo, mas que os símbolos deles servem para transmitir uma mensagem de Deus. Aparece um leão com asas de águia, que representa o Império Babilônico, que foi um dos impérios mais poderosos da época, um urso levantado em um dos lados, com 3 costelas entre seus dentes, que representa o Império Medo-Persa, um leopardo com 4 asas e 4 cabeças, que representa o Império Grego de Alexandre o Grande. Há ainda uma quarta besta que é descrita como terrível e espantosa, com dentes de ferro e 10 chifres, e essa besta representa o Império Romano. O Leviatã, então, poderia ser utilizado no livro de Jó para ilustrar a grandiosidade da criação de Deus e a natureza imprevisível e indominável do mundo, e não uma criatura do mundo real. A questão toda está em quando os dinossauros foram extintos. Se foi há muito tempo, eles não poderiam aparecer no livro de Jó e por isso não estão na Bíblia. E para discutir isso, temos algumas opções. A ciência atual dirá que os últimos dinossauros não avianos, ou seja, não as aves, que são consideradas dinossauros modernos, foram extintos há cerca de 65,5 milhões de anos, no final do período Cretáceo. Mas essa visão contradiz o relato da criação de que todos os seres foram criados em apenas alguns milhares de anos. É importante dizer que a ciência está em constante mudança e pode errar. Um exemplo é do selacanto, que é um tipo de peixe que se acreditava ter sido extinto há cerca de 400 milhões de anos no período Devoniano. Por muito tempo acreditava-se que o selacanto havia sido extinto há milhões de anos com base nos fósseis encontrados em camadas geológicas antigas. No entanto, em 1938, uma descoberta surpreendente ocorreu na costa da África do Sul. Um pescador capturou um peixe estranho e desconhecido que foi identificado posteriormente como um selacanto. Ou seja, uma verdade que pode ser um consenso científico hoje pode mudar amanhã após alguma nova descoberta. A ciência está em constante atualização. Então, tendo apenas a Bíblia como base, quando os dinossauros realmente teriam desaparecido? Podemos especular que um fator-chave para a extinção ou continuação da vida dos dinossauros foi o dilúvio. Aqueles que creem que eles foram extintos no dilúvio acreditam que por esse motivo eles não estão presentes na Bíblia. Já os outros que creem na descrição de Jó como sendo de dinossauros tendem a acreditar que eles foram conservados em ovos na arca junto com outros animais. Vamos analisar cada uma dessas opções. Os que creem que os dinossauros foram eliminados no dilúvio acreditam que muitos deles podem ter, de certa forma, sido criados pelo diabo e seus anjos com hibridismos. Assim como os seres humanos hoje criam raças de cachorro. Alvin Plantinga, um respeitado filósofo cristão, pensava o seguinte: embora o pecado e o sofrimento sejam frequentemente associados às ações humanas, é possível que outras entidades ou forças não humanas também tenham contribuído para o mal e o sofrimento do mundo. Ele propôs esse argumento no livro Ciência, Religião e Naturalismo. Assim, é possível pensar que muitos dinossauros terríveis eram criações do diabo através de hibridismos. Por isso, vários deles são tão esquisitos. Por esse motivo, eles não foram salvos na arca. Esse argumento tem seu embasamento bíblico, pois, como sabemos, desde o início do mundo, o diabo sempre pôde ter influência sobre os animais. Ele utilizou a serpente no jardim, e no Novo Testamento, demônios pediram a Jesus para que pudessem entrar em porcos. Mas lembra, nós estamos no campo da especulação. Também é possível especular que, por serem muito grandes e necessitarem de muita comida, muitos dos grandes dinossauros, carnívoros ou herbívoros, não puderam ser salvos na arca. Isso por questões meramente práticas. Logo, quando o texto bíblico diz que todos os animais entraram na arca, isso é uma hipérbole. Essa hipérbole tem um forte apelo, pois é bem comum encontrar dinossauros fossilizados de maneira aparentemente bem extremas, evidenciando que eles foram mortos rapidamente e por isso a melhor probabilidade é a do dilúvio. Para os que creem que eles foram salvos e se mantiveram vivos por muito tempo depois do dilúvio, é possível pensar que eles, assim como outros animais, foram sendo extintos com o tempo e por esse motivo estão presentes nas mais variadas culturas do mundo como seres quase que mitológicos. Seja como for, a existência dos dinossauros não contradiz em nada o que está escrito na Bíblia, mas a visão de estudiosos cristãos a respeito deles são muito variadas. E você, qual é a sua perspectiva a respeito desse assunto tão polêmico? Deixe sua opinião aí nos comentários.